Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais um Quarto Caderno, o podcast da sua Rádio Causa Operária, sempre em parceria com a Causa Operária TV. Vamos começando mais um podcast, sempre baseado aí nos textos que foram publicados em várias edições aí do Jornal Causa Operária impresso e também de outras edições do Partido da Causa Operária, né? Sempre o nosso Quarto Caderno baseado aí em matérias publicadas aí na nossa imprensa. Eu sou Henrique Arias e hoje nós vamos falar sobre o pintor francês William Bouguereau, que matéria essa que saiu no nosso Jornal Causa Operária, na edição 674 do jornal, que foi publicado em janeiro de 2012. Bom, o pintor ele foi um dos mais destacados nomes do academicismo francês, ao lado de pintores como Alexandre Cabanel, Jean-Léon Gérôme ou ainda o Paul Delaroche. Nos dias de hoje, a pintura acadêmica, entre aspas, ela tornou-se sinônimo de conservadorismo, de convencionalismo, de arte superficial e de tudo de negativo que se possa atribuir a uma pintura. Esta é, porém, uma ideia limitada sobre o assunto, que é um produto das lutas que os artistas modernos travaram contra as convenções do passado. A instituição acadêmica, bem como a pintura que ela produziu, foi a principal responsável pelo grande desenvolvimento e popularização da pintura na Europa a partir do século XVII. Logicamente que, como todo método, possuía enormes limitações, como, por exemplo, a falta de espaço para a inovação e a improvisação, que foi um dos pontos mais atacados por todos os movimentos renovadores da pintura. Por outro lado, esse método de ensino foi responsável por levar a técnica da pintura a um nível de perfeição espantoso e inimaginável de ser atingido através dos antigos métodos artesanais de ensino de arte, típicos da era medieval. As academias foram instituições criadas pela burguesia e serviram para democratizar, como nunca antes, as técnicas da pintura, ocupando um papel fundamental no desenvolvimento dessa arte ao longo de todo o século XVIII e XIX. Por trás dessas instituições estavam os ideais iluministas e a crença na ciência, que colocou propositalmente a criatividade em segundo plano, partindo da premissa de que, como qualquer ofício, a pintura poderia ser dominada por qualquer estudante dedicado, desde que seus métodos de ensino fossem sistematizados e colocados em prática de forma rigorosa, partindo de experiências coletivamente consagradas. Natural aí que o papel do indivíduo, entre aspas, se tornasse bastante limitado. Fica claro, então, que a academia cumpriu um papel progressista em determinado momento do desenvolvimento das artes e da ciência na ascensão da burguesia. O grande triunfo desse método de ensino está impresso nas obras, tanto de artistas renovadores, criadores de escola, como Jacques-Louis David, como nas telas de pintores que, apesar de não se notabilizarem pela inovação, consolidaram-se como verdadeiros mestres no domínio das técnicas pictóricas. Esse foi o caso de William Adolphe Bouguereau. Bouguereau foi autor de algumas das mais belas pinturas classicistas do século XIX. Seus temas mais comuns estão ligados à mitologia grega e passagens bíblicas, ainda que ele tenha também se dedicado à pintura de jovens camponesas, ciganos e temas cotidianos mais característicos da escola realista, que era a sua contemporânea. Sua biografia, curiosamente, segue a trajetória de ascensão e queda do academicismo como pensamento dominante da burguesia francesa entre os séculos XIX e XX. Sua pintura é herdeira do neoclassicismo de David, surgida em uma época em que a escola neoclássica havia já conseguido se impor à sociedade burguesa. Como tal,
Bouguereau era também adepto do iluminismo e dotado de uma filosofia humanista, que motivaram seus quadros de temas mais populares. Bouguereau nasceu em La Rochelle, em uma família de comerciantes de vinho e azeite. Ele estaria destinado a continuar o negócio da família se não fosse a intervenção de um tio, que o instruiu na juventude e insistiu que ele tivesse ensino superior. Sua inclinação natural ao desenho o levou a ingressar na Escola de Belas Artes de Bordeaux, onde rapidamente se destacou com suas telas. Ele viveu alguns anos pintando temas religiosos para as paróquias da região, até conseguir ingressar na mais importante academia da França, a Escola de Belas Artes de Paris. Nessa época, ele se aprofundou nos estudos de anatomia à maneira dos mestres renascentistas, estudando cadáveres em aulas de dissecação. Tornou-se discípulo de um importante acadêmico, François-Édouard Picot, e em pouco tempo já se destacava como um proeminente representante do academicismo francês. Em 1850, quando o realismo lutava por impor suas ideias à sociedade, exaltando a população pobre e humilde como um tema digno da pintura, Bouguereau, totalmente alheio a tais problemas, ganhava o prêmio de Roma pela sua grande composição mitológica, Zenóbia encontrada por pastores nas margens do Araxe. Ele morou por alguns anos em Roma, onde estudou mais detidamente a pintura renascentista, particularmente fascinado pelo primor técnico e sofisticação das obras de Rafael. Sua fama na sociedade francesa cresceu ao longo de toda a década de 1850. Em 1860, seu nome era também muito popular na Inglaterra, e ele tornara-se já um dos mais requisitados pintores de sociedade, com suas obras vendidas por somas astronômicas. Suas telas, povoadas por ninfas, deuses, pastores, anjos e santos, casavam de fato com o gosto conservador da burguesia, que tinha seus quadros como excelentes peças decorativas para suas mansões, gabinetes e prédios públicos. Em vida, Bouguereau foi considerado um dos maiores pintores do século XIX, tendo clientes em países tão diversos quanto os Estados Unidos, a Espanha e a Holanda. Seu nome e seu prestígio tornaram-se sinônimos da própria instituição acadêmica francesa, sendo ele não apenas pintor, mas também um político das artes, membro e líder intelectual do Instituto da França e presidente da Sociedade de Pintores, Escultores e Gravadores. Era mais do que natural, portanto, que as novas gerações de inovadores da pintura vissem na arte de Bouguereau a própria antítese do que pretendiam, e, em último caso, o exato oposto do que deveria ser uma arte viva, ligada à realidade de seu tempo. As telas de Bouguereau eram belíssimas, tecnicamente impecáveis, mas, obviamente, pelas próprias ligações que o pintor estabeleceu em vida, uma arte conservadora, ligada aos valores de uma sociedade que definhava, dependente dela e de seu gosto leviano, fútil. Quando surge a jovem geração dos pintores impressionistas, avessos a toda a tradição acadêmica, Bouguereau torna-se um de seus adversários ferozes. Será ele uma das figuras a combater no interior das academias e salões oficiais as novas técnicas impressionistas. Esses artistas mais jovens, por seu lado, irão cunhar um termo irônico que denotava todo o seu desprezo por essa arte para a decoração de salas luxuosas. Irão chamar de bougueresco toda pintura que considerassem artificiosa, falsa e afetada. A batalha do impressionismo, como a história registra, terminaria com a assimilação da nova escola pela burguesia a partir da década de 1880. Nos anos seguintes, a transformação do impressionismo no marco zero da pintura moderna seria um golpe decisivo
na influência da tradição acadêmica que reinara absoluta ao longo de todo o século XIX. O advento das vanguardas artísticas ao longo das primeiras décadas do novo século se encarregaria de jogar uma pá de cal sobre a influência destes acadêmicos, que se reduzem literalmente a peças de museu, totalmente mortos como influência viva para a pintura subsequente. Por volta da década de 1920, quando a burguesia mundialmente começa a assimilar a pintura modernista, o nome de Bouguereau e outros de seus contemporâneos desaparece até mesmo das enciclopédias de arte. Foi a completa derrocada daquela tradição. O pintor foi redescoberto novamente apenas na década de 1970, quando, encerrado o período mais importante de desenvolvimento das vanguardas, muitos críticos começaram a reavaliar a herança e a importância do academicismo. Hoje, a arte de Bouguereau permanece um anacronismo, servindo mais como o registro do apogeu de uma tradição que foi totalmente destruída pelos novos movimentos de arte. O pintor, que nasceu em 1825, falece em 19 de agosto de 1905, na mesma cidade onde nasceu, em La Rochelle. Bom, esse foi um dos cadernos culturais que você encontra no jornal Causa Operária Impresso. Você pode encontrar vendido separadamente na loja do PCO.com ou na livraria do PCO. Como fica claro, o posicionamento político dos artistas não necessariamente indicam a qualidade ou não de sua obra. No caso de Bouguereau, um artista conservador, mas de muita qualidade técnica. E a vida e a obra também do artista mostram muito claramente como se trava a luta política entre as escolas artísticas, né, e a superação de uma escola pela outra. E a própria absorção pela burguesia das escolas artísticas desde o século XIX. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu aproveito para convidar todos a participarem da Universidade de Férias, do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária, com o tema O que foi o Stalinismo? Uma análise marxista. Hoje, às 19 horas, tem mais a terceira aula do curso, e você ainda pode se inscrever no site universidademarxista.pco.org.br e participar desse curso de formação, que é o maior curso da esquerda brasileira. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais um quarto caderno aqui na Rádio Causa Operária e na Causa Operária TV. Até mais. Olá, companheiros. Muito boa tarde.